Oi, gente, tudo bem? Tô bem, me recuperando daqui pra amanhã já tô no quarto. Tem muito de coisa nova pra contar pra vocês. Eu andei nos lugares que Deus me levou. Quero contar umas experiências pra vocês, tá? Obrigada por tudo, tá? Beijo. Obrigada por... E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, tô bem. Apesar de tá também em quarentena em casa? A gente tá aqui, não tá tão, né? O comércio já tá abrindo a maior parte do pessoal já tá trabalhando Você mora onde? aqui, né? No Rio Grande do Sul. Ah, é? Qual a cidade? Passo Fundo. Passo Fundo. Bom, então, assim, o meu nome é Valquíria Samúdio, moro no Rio Grande do Sul, na cidade de Passo Fundo. Sou técnica de enfermagem, mas atualmente eu trabalho com vendas. Meu esposo tem um negócio também e tudo aconteceu no mês de dezembro de 18. Foi bem no final do ano, eu tinha uma lojinha no centro, né? Eu trabalhava com vendas e eu tive há 9 anos atrás um problema de púrpura trombocitopênica idiopática, uma doença do sangue que causa hemorragia. Mas há anos eu não tinha mais nenhum sintomas dessa doença. Até então, até aquele dia, né? Que foi que a minha barriga começou a inchar. Eu fiquei com um abdômen demasiado, muito inchado. Aí então meu esposo me levou no médico. Eu fui em 2 médicos e por último eu fui na emergência do hospital, né? E eu chegando lá, até eles entenderem o que eu tinha, eu estava 3 dias com uma hemorragia interna. Então, assim, eu estava correndo risco, né? Até o médico falou, não sei como você chegou viva, porque o meu baço estava muito inchado e era sangue. Daí, nisso, eu tive que fazer essa cirurgia por causa que o baço podia romper dentro da minha barriga, né? E eu sangrar até a morte. Foi o que o médico me passou. Então, eu fui para a sala de cirurgias 4 dias depois. E foi nesse dia que eu tive essa experiência aí, da EQM, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi durante a cirurgia ou após a cirurgia? Foi após a cirurgia. Ah, você já estava no Eu quarto, estava no quarto. já tinha Eu acordado tava. da anestesia. Não, foi assim. Aí, como essa cirurgia ela é uma cirurgia muito grande, uma cirurgia muito delicada, né? Eu acordei sentindo muita dor, muita dor. Eu só me lembro assim que no momento que eu acordei, estava cheio de médicos e enfermeiros ao meu redor e eu estava gritando muito. E foi então assim que eu falei com Deus, eu falei assim, eu não estou suportando essa dor, é muito forte. E aí nesse momento eu ouvi uma voz, como eu lhe disse, né? O tempo todo tinha alguém do meu lado, sabe? Sim, ele disse, o que você tiver que passar, você vai passar. Mas o que você não suportar, eu vou passar junto contigo. E eu tô aqui. E aí, nesse momento, foi como se ele me tirasse dali, sabe? A sensação foi como se ele me arrancasse do meu corpo. E quando eu abri os meus olhos, que eu não estava suportando a dor, eu estava num lugar, assim, que é indescritível, né? Que foi a minha experiência, assim, que eu disse, que eu falei, né? Não existe nada na Terra, não existe nada que possa definir, sabe? Eu estava lá, eu não tinha um corpo físico, eu não tinha corpo, eu me lembro disso. E era como se esse ser, né, que eu sei, eu digo com toda certeza, ele era Deus, mas ele não tinha um rosto. Ele era como se ele fosse uma luz. E daquela luz
né, bem lá, como se diz assim, esses dias eu estava vendo um vídeo e eu vi uma moça explicar mais ou menos dessa forma, sabe? Como se tivesse um bico de luz, uma luz que flui e você fizesse parte dessa luz. Naquele momento eu me sentia ligada a ele, sabe? Como se eu estivesse fazendo parte dele. E ali naquele momento ele começou a conversar comigo e era uma linguagem do pensamento. A gente se comunicava através de pensamento. Ele começou... Ainda, eu só me lembro assim que eu abri os meus olhos e eu sabia que eu estava lá e que ele era Deus, mas eu não me perguntava, eu só queria ficar maravilhada, eu só queria ficar vendo tudo aquilo, sabe? E eu me lembro assim que a sensação de amor, sabe? De plenitude, de não faltar nada, de você se sentir plena, completa. E assim, eu pensava assim, como é que pode um ser tão grande, tão maravilhoso, e ele se importa comigo, sabe? E eu me sentia tão pequena lá perto dele, e ele estava feliz porque eu estava lá, sabe? É maravilhoso, é inexplicável. E como se ele estivesse querendo me mostrar, sabe, a grandeza dele, o poder dele, mas ao mesmo tempo humilde, sabe? É inexplicável. Você disse que sentiu a sensação de amor, sentiu como ele gostava de você, sem ele É. dizer isso, mas você sentia. Era como se você fosse parte dele mesmo, estivesse sentindo o que ele estava sentindo, era isso? Eu sentia, é como se fosse o meu coração ligado ao coração dele, sabe? É inexplicável. Uhum. Como se eu sentisse quando ele sorria, mesmo se ele tem, sem ver o rosto dele, eu sentia que ele estava alegre, mesmo sem ter expressões, sabe? Era vibrações, movimentos, Uhum. sensações. Muita gente fala dessa sensação de amor. Eu acho que Sensação de é amor. uma coisa que só se sente lá, não é? E define ele, amor. Amor, né? E, assim, Porque, um sim, amor que não, por mais assim, ó, que você ame um filho, não tem como explicar esse amor que Deus tem pela gente, sabe? Eu me senti assim, como pode ele me amar tanto assim? Sabe, eu sendo tão pequena, tão falha, porque eu não me achava digna de estar lá, sabe? uhum. E me achava importante, sabe, para ele. É inexplicável. Uhum. Aqui onde a gente vive nesse plano material, para a gente sentir amor de uma outra pessoa, ela tem que fazer alguma coisa, ela tem que demonstrar de alguma forma, talvez Exatamente. um gesto, digamos, deu a vida pelo outro, dedicou tempo ao outro quando o outro precisava, mas a impressão que dá é que quando você está desse outro lado, ele não precisa fazer nada para você sentir esse amor. É como se Exatamente. você tivesse dentro dele e ele dentro de você. É mais ou menos isso, né? É. E assim, eu me lembro que também quando eu voltei assim, eu pensava assim, ele me amava e não existia quem eu fui, quem eu era, sabe? O que eu tinha feito, o que eu tinha de bem, não nada, sabe? Ele me amava como se fosse sem se importar o que eu era, sabe? Como aqui Incondicionalmente. incondicionalmente. Aqui as pessoas gostam de você porque você tem um carro, uma casa, uma posição. E lá não, sabe? Lá não importava nada disso, Uhum, sabe? É como se fosse vão todas essas coisas, sabe? uhum. Quer dizer que você passou instantaneamente do ambiente do hospital para lá, para junto dele. Quer dizer, você não passou por túnel, Não. não teve uma viagem, foi uma coisa instantânea. Foi um piscar de olhos, assim. Claro que eu não tenho como dizer o tempo que eu fiquei lá, eu não me lembro. Uhum, E nem assim, eu só me lembro que foi muito rápido. Eu estava ali sentindo a dor, eu via aquela voz falando comigo e me arrancando, como se eu fosse tirada do meu corpo. e como era a voz dele? Era a voz de homem, de mulher? Suave. Era uma voz masculina mais doce. Suave. Doce. Uhum. E Sim, eu sentia poder e autoridade
também ele tinha doçura, sabe? Isso é outra característica que eu já ouvi falar muito. Essa voz, ela tem poder, mas ao mesmo tempo é suave. É uma coisa difícil, né, de a gente Difícil conceber. ficar com as nossas palavras, né? Porque lá é através de sentimentos, né? É através de vibrações. É sentir, é mais do que Energia. palavras. Uhum. Quer dizer, a emoção é uma energia, né? Inclusive aqui mesmo, a gente é movido por emoções. E a gente não percebe que essas emoções são energias. Sim, exatamente. E eu me lembro que quando eu abri os meus olhos e eu ficava ali, tem um vídeo que eu lhe mandei, o senhor vai ver assim, eu tô maravilhada. E eu falava assim, meu Deus, Deus é energia, sabe? Assim, a sensação que eu tive assim, que ele era como uma luz, e aquela luz era energia, era vibração, sabe? Uhum. Mas, É como se fosse uma energia mesmo, tudo é energia, os pensamentos é energia, sabe? Tudo era sim. vibração. É uma coisa que Uhum. define também bastante a pessoa de Deus, é isso, sabe? Vibração, energia e luz. Eu comecei a pesquisar sobre essas coisas e eu me lembro porque eu estava ligada àquela luz, sabe? E ele era uma luz mais forte, mas como se fosse uma luz, uma energia muito forte, um poder muito forte, muito grande. E Uhum. também quando eu comecei a ver, eu ouvi alguém dizer Deus é energia, Deus é vibração. Também define muito Deus, sabe? Porque eu me Uhum. senti ligada àquela energia, àquela vibração, aquele poder, sabe? Uhum. Esse ambiente onde você estava com ele, tem alguma característica ou você ficou absorvida por essa emoção e não percebeu, não teria como descrever o ambiente, se ele tem alguma semelhança com esse ambiente que a gente vive aqui? Olha, eu lembro assim que durante um tempo eu fiquei parada, né? Pequena lá, olhando, maravilhada. Eu só queria ficar vendo ele, sabe? Sentindo ele e feliz, né? Porque lá parece que os sentimentos ruins, assim, nada disso entra, né? Lá, né? Como eu falei, né? E eu fiquei um tempo assim, e depois desse tempo, ele me levou, sabe? Era como se eu fosse passear com Deus pelo universo. Ah, Como que e, pode, né? Um Deus e, tão grande e como, levar. como foi esse passeio? Descreve aí com todos os detalhes para a gente. Eu estava com a presença dele, né? Com aquela presença poderosa. E eu me lembro que até uns dias atrás eu me questionava sobre essas coisas, né? Como Deus criava as coisas, né? E era como se naquele momento, assim, ele estivesse me mostrando, sabe? Que quando ele se movia, ele simplesmente com um haja, sabe? As coisas aconteciam aqui no nosso universo, sabe? E ele, ao tempo todo, olhando para a terra, ao tempo todo trabalhando, sabe? Ele nunca parava. E eu fiquei um tempo lá e vendo as pessoas que louvavam, que adoravam e chegavam até ele, aquela adoração, aquele louvor, a gratidão. E tudo chegava como um incenso e ele se alegrava e ele ficava. Era como se ele dançasse, sabe? Aquela Poxa, energia. essa imagem que você está trazendo aí da dança de Deus, ela me lembra o deus Shiva da Índia. Você já ouviu falar dele? É, eu já ouvi falar, né? Mas, tipo, não sei se ele me lembra o Shiva, porque ele dançava como luz. Estava dançando, se alegrando, mas eu não via o rosto, sabe? Não, essa imagem, como qualquer outra imagem que a gente possa fazer de Deus, é Eu vejo completamente. pessoas tentam definir ele dessa forma, né? Não Como tem uma imagem. sentido. Apenas assim, a imagem em si não tem sentido, porque Deus não Não, tem imagem, ele é eu sei, energia. ele é muito grande, né? Mas talvez eles tenham tentado definir isso através de uma imagem, pode ser, né? Isso. Como se fosse uma luz que vibrasse, como se fosse isso, sabe? Aquela energia dele, assim, recebendo, sabe, a adoração, recebendo louvor, porque assim a adoração lá que eu vi que as pessoas enviavam a Deus não era só canção, era gratidão, sabe? Gratidão. Tudo isso chegava com gratidão, chegava até ele assim e ele se alegrava.
E você sentia a alegria dele ou percebia ele alegre? Eu senti a alegria dele no momento que eu estava lá, a grandeza. Eu sentia o que ele sentia quando as pessoas enviavam para ele louvor, adoração, gratidão. Quando as pessoas reconheciam a grandeza dele. E esse lugar onde você fez essa viagem, seria o cosmos, o espaço sideral, onde você vê estrelas pelo planeta? Era o que eu tenho, assim, quando eu vejo uma imagem, assim, uma foto do espaço sideral, era isso. O que o telescópio Hubble, por exemplo, ele vê aquela formação daquelas estrelas, né? Era um ambiente mais ou menos assim. É como se eu estivesse lá pertinho das estrelas. Uhum. Que lindo. Ele levou você para ver ele em movimento, ele em interação com o universo. Mas essas orações que você percebia, elas vinham só da Terra ou será que ela vinha de outras partes também do universo? Ela vinha de outras partes também. Até isso é uma coisa assim que é muito difícil de você falar, mas era como se estivesse em vários universos. Sabe? É uma coisa assim, muito doida, assim, até porque eu nunca acreditei muito nisso, né? Não, é engraçado. Eu imagino a dificuldade que você tem. Céus, né? A casa de Deus há muitas moradas, né? Sim. Então, aí eu entendi o que isso, né? Talvez. O que é que ele quis dizer, né? A casa de Deus tem muitas moradas. Das moradas. Quem disse isso foi Jesus, né? Você há muitas moradas. Você me disse que você é ainda uma pessoa religiosa ou você deixou de ser? Como é que Não, ficou? Eu frequento a igreja, como eu lhe falei, porque ele me ordenou ficar ali. Mas, assim, a minha maneira de ver as coisas mudou muito, sabe? Porque, assim, eu sei que eu preciso ser melhor para ele, sabe? Para ninguém mais. Não para um sistema, sabe? Eu preciso melhorar para ele. Sim, entre você e ele. Para que eu possa permanecer lá. Porque é o lugar onde eu quero estar. Sim, sim. Sim, eu ia perguntando, né? Você quando teve essa experiência, você tinha uma vida religiosa mais regrada, assim, mais ligada à igreja, antes de ter essa experiência? Eu até nesse tempo eu já estava buscando conhecimento, sabe? Eu comecei a buscar, sabe, questionar certas coisas que eu não achava correto. E por que as coisas eram dessa forma, né? Foi nessa época. Eu já, assim, eu não entendia por que as pessoas precisavam ser religiosas. E ele me mostrou que não, nós não precisamos ser tão religiosos, mas ligados a Deus, somente isso, sabe? Sim. Quer dizer, simplesmente aquilo que Jesus falou, né? Ama o teu próximo Ele é o como a ti mesmo. caminho, a luz. Tudo que ele ensinou, basta, sabe? Basta, né? Eu tive esse entendimento que basta. Às vezes eu falo muito em Jesus, falo muito nas coisas que ele ensinou. Aí as pessoas dizem, você mistura EQM com religião. Mas, na verdade, Jesus, para mim, não é religião. Não, ele não é religião. O tempo todo a mensagem dele foi nos libertar, né, da lei. Para que nós tivéssemos acesso ao Pai, né? E as pessoas inventavam mil rituais ali, a lei, que na verdade não te leva a Deus. Te leva a ser uma pessoa religiosa, cheia de dogmas, né? E que não traz paz. Mas a mensagem que ele trouxe nos traz paz. É verdade. Então, assim, para mim, assim, foi muito claro, sabe? E eu me lembro que no momento que eu voltei de lá, que eu estava no quarto antes do meu esposo chegar, eu ainda fiquei ouvindo aquela voz do meu lado. E eu me lembro que ele falou por muitas vezes, Jesus, né? Jesus é o caminho. Porque eu falava, meu Deus, mas tudo é tão diferente do que me ensinaram. E ele me falou, nem tudo é como te contaram. Mas Jesus é o caminho. Então fala para mim e para nós todos assim, como é essa diferente do que ensinaram? O que é que lhe ensinaram e o que é que realmente é? Dá para fazer um resumo?
É isso, a religiosidade, né? Como se para a gente chegar até Deus nós precisássemos cumprir 1000 regras. E, na verdade, não. Nós precisamos amar a Deus, estar em comunhão com Ele. E isso basta, sabe? Buscar Ele, ser melhor para Ele. Uhum. E o que ele te falou? Eu sei que ele conversou com você telepaticamente, deve ter falado muitas coisas. Sim. E o que é que você poderia falar para a gente do que ele lhe falou? Para servir como uma lição que você trouxe da luz, por exemplo. Naquele momento que eu estava lá, foram essas sensações que eu tive, né? Que eu estava lá, como era Deus, a grandeza dele, o poder dele, né? E quando eu voltei, assim, eram coisas. Ele estava me curando, na verdade, sabe? Ele ficou ali, mas era uma coisa comigo, sabe? E assim, eu estava muito com dor, assim, mágoas, e eu precisava liberar aquilo. Esse tratamento, assim, foi antes de eu poder ir para lá, ele já começou a me falar que eu precisava limpar meu coração de toda a mágoa, de tudo que eu estava carregando naquele momento, porque senão ele não ia poder mostrar aquilo para mim, porque naquele lugar não entrava esse tipo de sentimento, sabe? Então, assim, eu fui tendo que deixar, sabe? Liberar essas mágoas, esses sentimentos. Olha, eu vou ainda retornar àquele ambiente que você estava lá observando aquela dança, o movimento de Deus, né? Mas já que você tocou nesse assunto, é um assunto bem delicado que confunde muito a gente, é que ao mesmo tempo que você fala que não existe julgamento, que Deus aceita a pessoa como ela é, da forma como ela for, Não, né? não é. Não é que Deus aceita assim a pessoa. Realmente eu não entraria lá se eu fosse uma pessoa que não é, eu vou dizer uma pessoa ruim, mas o sentimento ruim não cabe lá naquele lugar. É essa a sensação que eu tive. Sim, sim. Então, assim, eu não sei, eu não tive um julgamento, mas eu tive uma preparação para mim poder entrar lá. É Aquela semana justamente. que eu passei no quarto, o tempo todo, assim, eu ouvia Deus falando comigo, que ele ia me mostrar algo, mas que como eu estava, eu não podia entrar lá. E você conseguiu fazer, processar isso, se livrar desse E sentimento como eu antes? fiquei esse tempo, uma semana lá no quarto do hospital, eu fiquei somente orando, adorando, sabe, buscando a Ele. Então, meditando Sim. nele, meditando na palavra e limpando meu coração, sabe? Tanto que as pessoas que falavam comigo diziam: Nossa, como você pode estar feliz num ambiente desse? As pessoas não entendiam, sabe? Isso foi antes de acontecer, né? Sim, e eu estando com hemorragia, com a barriga toda Sim. inchada. Uhum. A gente percebe que esse processo que você passou de doença, de sofrimento, muitas vezes é uma preparação para a pessoa poder passar para o outro lado, né? Exatamente. Eu acho que se eu não tivesse passado por tudo isso, talvez eu não tivesse, sabe? O sofrimento às vezes é bom. Pois Eu é, talvez eu. estivesse buscando a Deus dessa forma, sabe? Talvez eu tivesse ligada nos dogmas, né? Talvez eu ainda tivesse muito materialista, como eu acho que eu não achava que eu era, mas eu vi que eu estava sendo, sabe, até aquele momento, preocupada em pagar conta, e essas coisas elas te deixam aqui, sabe? Nesse lugar que eu tava, não tem como uma pessoa que é apegada às coisas do mundo, né, materialista, tá lá. Isso eu entendi também, sabe? O meu apego talvez não me deixasse subir, sabe? Isso eu Uhum. entendi também. Quer dizer, eu percebo que os ensinamentos de Jesus foram advertências Foi. justamente nesse sentido, né? Eu caminho a verdade e a vida. Ele É, dizia: não guarde tesouros na terra para você, mas no céu, né? Porque na terra os ladrões roubam e as coisas se estragam, mas, né? depois eu fico dizendo, meu Deus, Jesus disse tudo.
É, Tudo, tudo. Mas a gente não entende muitas vezes, sabe? Existe tudo. é. Tudo que a gente precisa saber para ir para lá está em Jesus. É Na nesse sentido é que ele disse, eu sou o caminho. Quer dizer, não é Jesus Cristo, aquele filho de Maria e José que nasceu na Palestina há 2000 anos. Não é aquele personagem histórico, mas é o que ele representava, o que ele Ele ensinou. ensinou, né? As palavras, os ensinamentos estão nele, né? É, O que nos aperfeiçoa, né? Para chegar lá, isso. está nele. Então, qualquer pessoa que traga uma mensagem semelhante também é o caminho, porque o caminho é o amor, né? O caminho é o É o desapego, amor, é eu acho isso, que o caminho é o amor, é realmente. o amor. É. Então, esse é um ponto comum que todo mundo que passa pela experiência que você É, passou, eu vejo que as pessoas acham que, tu aceitou Jesus, uma religião, basta. Não. Nós temos que aceitar esse caminho, sabe? Viver nesse caminho. isso. Mudar as nossas atitudes. Uhum. Mas me diga uma coisa, você, quando voltou e hoje, que você tem consciência disso, você viveu essa experiência, você lança a mão desse poder que você tem agora, dessa, dessa luz, né, que você tem. Não tem problema não, o cachorrinho daqui a pouco ele para. Não tem problema não. Uhum. Eu também tenho uma ali, ó, ela, não sei se você está vendo, lá na cama, é que ela é silenciosa. Vem cá, Bobby. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Bela, Vem cá. Deixa eu lhe apresentar a minha aqui, ó. que amor. As minhas Belinha. eu duas. Você tem Filha. duas, né? Uhum. Ó, olha lá, Luna. Olha lá. É, pois é. Mas é isso, né? Até hoje, sabe, eu fico meditando nas coisas que ele me ensinou, que ele me falou, assim, coisas que eu vou tendo um entendimento agora, sabe? Uhum. Ainda eu vejo certas coisas e eu entendo, nossa, era isso que ele quis dizer, sabe? Até hoje. Eu ainda continuo crescendo, sabe? Não, Ainda é. continuo buscando esse caminho. E como foi que se deu a sua volta? Como é que você saiu daquele ambiente? Foi de repente, assim, como se houvesse um corte, ou teve um processo de retorno, uma conversa Não. sobre a volta, alguma coisa assim? Quando eu abri os meus olhos, eu estava no meu quarto, na cama, novamente. Só que nesse momento que eu abri, o meu corpo ainda tremia, sabe? Quando eu abri os meus olhos, eu ainda sentia energia. Eu, eu ainda sentia a vibração. Eu ainda ouvia a voz quando eu abri os meus olhos. Por um bom tempo. Hum. Quer dizer que você, daquele ambiente lá da viagem, de repente você voltou para o corpo, já estava no corpo. Não houve No meu assim, quarto. não houve aquele momento de escolha, se você tinha que ficar lá, vir para cá, não teve isso. Não teve. A única coisa que eu senti assim é que eu não queria estar ali. Não queria o Eu quê? não queria estar no meu quarto, eu não queria ter voltado. Queria ter ficado lá, né? Eu queria. E até assim, alguns dias que passou aquilo, quando eu estava ali, eu começava a chorar e eu dizia, eu não queria estar aqui, eu não queria ter voltado. Isso é um processo que acontece com muita gente, com a maioria das pessoas, né? Depois que volta, um período de revolta, né? De depressão, às vezes, por conta de ter voltado, né? Por um bom tempo eu sentia isso. Se eu pudesse escolher, eu teria ficado lá, mas não. Eu me lembro assim que ainda quando essa voz ficou do meu lado, ele falava que não, que eu tinha que estar aqui, sabe? Que havia um propósito. Então, esse tempo eu precisava estar aqui. Hum. E aí ele falava também para mim buscar conhecimento, sabe? Estudar. Estudar, buscar conhecimento. Mas conhecimento em determinada área ou qualquer tipo de conhecimento? Não, ele falava assim, porque eu sempre gostei de estudar, sabe? Mais fundo, sabe?
E aí, às vezes, até certas coisas eu via, eu dizia, não, mas eu não concordo com isso, mas ele falava que é necessário conhecer todos os tipos de conhecimento. Sim. Concordando Claro, ou guiado não. pelo Espírito de Deus, né, pra gente não se perder também, né, Sim. mas é necessário conhecer. Uhum. Essa unidade que você viveu lá com ele, né? Se você se sentiu uma com ele, isso continua com você como um sentimento ou agora é um conhecimento apenas, assim, uma É coisa que uma você sabe, certeza, uma para mim, certeza. hoje é uma certeza. E É isso uma, tem lhe ajudado a enfrentar os problemas da vida de uma forma diferente? sim, apesar de tudo, assim, só um pouquinho que meu filho tá aqui. Dá Tá. licença um pouquinho pra mãe. Ele tá batendo aqui e vai derrubar o celular. Quantos anos ele tem? Nossa, 10 anos. 10 anos. Uhum. Eu estava perguntando assim, se você é mais fácil para você hoje enfrentar problemas, seus problemas na vida por conta disso? Mais fácil, não diria que é mais fácil, né? Eu diria que é até mais difícil, porque assim, você conhecer a verdade e bater de frente com um monte de pessoas que creem de uma forma tão pequena, um Deus tão grande, Aí sabe? criou uma série de problemas para você se relacionar com as pessoas, né? É difícil eu me relacionar com Uhum. muitas, sabe? Com certas coisas que a gente ouve, que a gente vê, é mais difícil. Então você se tornou uma estranha para o mundo e o Mais mundo estranha nesse estranho para mundo. você, né? Eu sou alguém que não se encaixa. Jesus falou isso quando ele disse: Eu quero que vocês vivam no mundo sem ser do mundo. Quer dizer, Sem um ser do estranho no mundo. mundo, né? Exatamente isso. Eu tenho que ir a lugares que ele quer que eu vá, mas que eu não me encaixo, sabe? É difícil. Sim. Não E, se tornou mais fácil, se tornou mais difícil. e como você sabe que ele quer que você vá? Ele disse isso a você, foi? Sim, como eu lhe falei, quando eu abri o meu olho, eu continuei sentindo a presença, assim, Deus falando comigo muito vivo, sabe? Porque até então, assim, eu consigo ouvir a voz de Deus, mas naquele momento era muito vivo, era como uma conversa assim. Eu podia fazer perguntas e ele me responder. E eu me lembro que às vezes eu fazia perguntas tão idiotas, assim, que ele ria, sabe, da ignorância da gente, sabe? Ria de uma forma doce, né? Mas ele Sim. ria. Ele achava engraçado. Quer Eu dizer achava que, engraçado. que Deus tem bom humor, né? Ele é Ele sorridente, tem, tem bom sabe? humor, Isso eu me lembro, sim, que ele tem senso de humor, tem sabe? senso de humor. Ele é maravilhoso. Porque Ele é às vezes doce, ele tem humor, nossa, ele é fantástico. Às vezes eu brinco com Deus e fico pensando, poxa, será que eu devia brincar com ele? Porque ele é tão grande, tão E às vezes poderoso. eu vejo as pessoas, nossa, parece que Deus é uma criatura que só castiga. Não, ele ri, ele conversa, ele dá risada, ele é alegre, Uhum. sabe? Ele é maravilhoso, ele é como um amigo, uma pessoa. Você pode rir, você pode conversar com ele. E Legal. você pode contar coisas engraçadas que ele vai rir também. Que bom, porque esse seu testemunho, né, está trazendo Deus para pertinho da gente, fazendo ele Tão ficar bom. mais íntimo, mais amigo, está Quando descontraindo. eu me lembro disso, assim, sabe? Isso mudou a minha maneira, assim, de ver Deus, sabe? Eu posso rir, eu posso brincar, eu posso rir de uma piada que fizeram, sabe? E não Uhum. ter aquele temor, nossa, Deus vai te castigar porque você riu. Não, ele tem humor também. Claro, tem que Uhum. ter tudo, né? Regrado, tem pessoas que realmente, né? Mas Uhum. não, Deus é muito maior do que coisas pequenas, às vezes, que a gente acha que ele vai castigar, vai matar, né? Por dar Uhum. risada de uma brincadeira, por exemplo. E nessa sua viagem, nesse seu encontro com ele, apareceu um outro ser, uma outra entidade, alguma coisa que você possa chamar de outro, ou era só você e ele?
Não. Olha, quando eu abri o meu olho, como eu lhe falei, que tinha aquele ser do meu lado, eu acho que ele não era tão grande quanto aquele ser que estava lá, né? Que eu estava lá com ele. Ele era uma presença de um anjo. Quer dizer que. E o que é anjo para você? Eu não vi, eu só senti. Uhum. Eu só sei que ele me falou também que os anjos do Senhor acampam ao redor. Ele é alguém que veio para me proteger. Uhum. No momento que eu estava me sentindo frágil, porque eu tinha muito medo da cirurgia. Quer dizer que. Quer dizer que essa presença que continuou junto de você é como se fosse uma continuidade de Deus, mas ao mesmo tempo seria uma entidade. Como se ele tivesse tudo, aquela coisa gostosa de Deus, mas ele era uma presença menor, sabe? Ele era um anjo do Senhor. Talvez nós sejamos mais ou menos isso, né? Uma presença pequeníssima de Deus, né? Pequenininha. Uhum, exatamente. É porque lá, que nem eu lhe falei, eu me sentia ligada àquela luz, mas eu tinha a essência daquela luz. E eu estava nele. Sim. Mas você continuou sendo você, mesmo estando mas nele. Mas eu tinha, sim. Eu tinha a minha maneira de pensar. Claro, assim, lá eu sabia que eu era eu. Mas eu estava ligada nele. Quer dizer, a gente pode perceber, então, que a gente, assim como os anjos, ou todas as coisas que existem, são espécies de tentáculos de Deus, né? Como tudo é criado, sabe? Quando Deus fala assim, eu sou, eu entendo dessa forma, sabe? Eu sou tudo. Eu sou, sabe? Eu sou um pouquinho de Deus, sabe? Você é um pouquinho de Deus. Inclusive, eu já vi alguns ensinamentos sobre essa expressão eu sou. Ela dizem que ela é uma expressão que quando você fala eu sou, por exemplo, eu sou um com Deus, eu sou a presença viva de Deus. Isso dizem que é uma expressão muito poderosa, né? Que traz muita força. Eu sim, realmente, porque assim, ó, quando eu vi, eu sou me enviou na Bíblia, né? Eu sou o Todo-Poderoso, sabe? Hoje eu entendo, ele é tudo, Deus está em tudo também, sabe? E se não me engano, o nome Javé quer dizer aquele que é. Não conheço muito bem ainda Já ouvi dizer. Quando Moisés estava lá no monte, que ele disse assim, quem eu digo que é o Senhor? Porque eu estou indo falar com as pessoas, aí ele disse, diga que eu sou aquele que é. Né? Eu sou me enviou, é uma coisa assim. Então, assim, eu tive entendimento dessa palavra também, sabe? Porque quando eu estava lá, eu dizia, ele sabe? Eu pensava, ele é tudo. Ele é muito grande, sabe? Ele é maravilhoso. O que é que você acha dessa expressão? Se eu disser a você que só Deus existe e nada mais, só Ele existe, você concorda com isso ou discorda? Eu concordo. Que Deus é tudo. Porque às vezes dizem, fazem essa pergunta meio ridícula. Você acredita que Deus existe? Né? Tem muita gente que faz essa pergunta, né? Eu acredito que ele é. Aí eu acho hoje em dia mais fácil acreditar que eu não existo. Quer dizer, o eu como algo separado, algo que não existe. Eu não consigo mais me ver separada, porque eu estava em Deus e eu era um pouquinho de Deus lá, sabe? Porque quando ele fala assim que ele fez nós imagem e semelhança, ali da palavra fala, hoje eu me sinto, sabe? Exatamente, sabe? Imagem e semelhança. Porque lá, assim, quando cai essas máscaras, esse corpo, a gente não tá lá, você igualzinho, assim, numa forma menor, claro, imagem e semelhança de Deus. Ele é luz e você é luz. E você tá nele, sabe? Olha, e você acha que já houve algum tempo em que você não existisse, assim, digamos, você acredita que você nasceu e passou a existir ou você já existia desde sempre? Você no caso...
Como ser, não como Valquíria, né? Não como Valquíria, mas como um ser. Eu não sei, porque quando a gente está lá, é como se você tivesse um lugar que é teu, que é o lugar, sabe? Como se você voltasse para Deus. É como se você sempre tivesse existido nele, né? É. Eu me lembro de um trechinho do Bhagavad Gita, que é um livro da religião hindu. Você já viu esse livro? Já ouviu falar dele? Bhagavad Gita? Não, não. Krishna, né? Krishna que é o avatar de Deus, né? Na religião hindu. No caso, Jesus Cristo é para os cristãos, Krishna é para os hindus. E ele disse para Arjuna, que era um amigo dele, que estava numa situação muito parecida com essa que a pessoa vive na IQM, porque Arjuna saiu da terra com ele e subiu num veículo que ele chamou de uma carruagem, e dessa carruagem eles tiveram uma conversa nesse nível aí, né? Perguntas, respostas, esclarecimentos. E em um determinado momento Deus disse a Arjuna que nunca houve um tempo em que ele não existisse e que Deus não existisse. Quer dizer, eles sempre existiram juntos. E sempre existirão, né? Porque lá ele vai te desvendando certos mistérios, assim, né? Porque, para mim, é a certeza, sabe? Que eu tava com Deus e que eu sou um pouquinho de Deus, sabe? Como ali fala, né? Nós somos filhos dele, né? Nós somos imagem e semelhança dele, mas ficou muito claro como, sabe? Sim. Essa imagem e semelhança de Deus, quer dizer, é muito além da forma física do corpo. Muito além. Muito além. Sim. Até então eu não consegui entender dessa forma, sabe? Como nós somos imagem e semelhança dele. Talvez a imagem do oceano e de uma gota no oceano seja mais parecida, digamos. É como se nós fôssemos uma gota, uma gotícula de água que sai do oceano. Eu ia dizer isso, sabe? É como se você pegar uma vasilha com água e tirar uma gotinha dali. Essa gotinha faz parte daquela vasilha, sabe? Quando volta, se mistura com ela. Você pode levar ela para outro lugar, mas ela ainda tem a essência daquele lugar que ela saiu. Exatamente, Ela continua e quando ela voltar para o oceano, ela se torna um com ele de novo. Ela vai se tornar uma de novo. É isso que eu me senti, sabe? Como se eu estivesse lá e eu me tornasse uma de novo com Deus. Outra imagem também, assim, da nossa existência, por exemplo, você como Valquíria, eu como Paulo, eu tendo a forma que eu tenho, a identidade que eu tenho e as relações que eu tenho, é como se fosse assim uma onda no oceano, quer dizer, uma onda que se levanta e tem uma forma própria. Inclusive você pode chamar ela até por um nome, digamos, você pode dizer que ela é a maior onda do oceano, você pode dizer que ela é a terceira onda, mas quando ela se desmancha que volta a ser oceano, ela deixa de ser aquela onda, quer dizer, a onda é provisória. A identidade dela como onda separada é muito provisória. Então, eu tenho para mim que essa identidade que nós temos aqui, você como mãe, esposa, como Valquíria... Eu senti exatamente isso, sabe? Como se lá não tinha nada disso, sabe? Não tinha essa identidade. Eu não me lembrava de nada. Lá, porém, naquele momento, eu já vi pessoas que lembravam, né? Mas eu não sei se eu não lembrava ou eu não queria lembrar. Eu só sei que eu só queria contemplar a grandeza dele, sabe? E que você disse que passou a estudar mais um pouco, né? Que estudos são esses que você recomenda para que as pessoas façam também para se instruir mais um pouco? Que tipo de estudo, por exemplo, você faz e recomenda? Eu gosto de estudar física quântica. Uma coisa assim que eu passei a gostar mais, porque, como eu lhe falei, eu entendo que tudo é vibração, sabe? Eu estava lhe dizendo, eu gosto muito de estudar física quântica, sabe? Porque naquele momento, assim, eu tive uma certeza que, assim, tudo é vibração. Que, tipo, a física quântica, ela explica muito claro, sabe?
como uma questão de vibração, sabe? E também ela está muito ligada ao espiritual. Se você for uma pessoa que vibra baixo, você não sobe. Você não está próximo da essência, sabe? Isso. Se você é uma pessoa que você busca o desapego, você é uma pessoa que você busca as coisas do alto, como Deus falava, o reino, então você vai vibrar alto e você vai se sentir uma pessoa melhor. Realmente a gente vive num tempo de muito privilégio, porque a ciência já avançou muito e Ela ela fala muito. já se encontra com Se fosse outro tempo eu falasse sobre isso, eu acho que Deus nem ia me mostrar, porque ninguém ia entender, né? Pois é, Mas hoje, como as pessoas estão mais evoluídas, a ciência avançou, é muito mais fácil explicar o que eu senti através da física quântica, talvez. Você já estudou ou já ouviu falar sobre os princípios herméticos? Princípios de Hermes? Já ouvi alguma coisa. É porque os princípios herméticos, que é um conhecimento que vem do Egito, quer dizer, muito antes da física quântica, muito antes de se pensar nessa ciência, ele já dizia, tudo é vibração. Um dos princípios. Tudo é vibração. Eu vi alguma coisa sobre isso. Todo, né? O todo também. Ele fala, né? Outro princípio é o universo é mental. Quer dizer, tudo é mental, tudo é mente, tudo é inteligência. Eu acho que isso é a física, né? É a física, né? É a física quântica. Então, assim, eu posso falar uma coisa, mas se eu não colocar energia naquilo que eu falo, não tem poder nenhum. Né? E Deus é a energia. Então, ali a física quântica explica que o Ki do amor, né? Não sei se você já ouviu falar do Ki do amor, né? Eu já ouvi falar de uma experiência que foi feita com a água. Da gratidão, da gratidão, Ki do amor. E tudo isso, né? O Deus é amor. Então, tá falando muito claro. E pessoas foram curadas através dessas palavras, né? De amor, de gratidão. Gratidão, em essência, é a adoração que chegava até Deus quando eu estava lá, né? Então, a gente tem que, das lições que a gente pode tirar dessa sua experiência, é que nós somos muito mais poderosos do que imaginamos ser, né? Porque exatamente. A forma como a gente vibra, a forma como a gente emite energia, tem um poder de atuar sobre as coisas, sobre nossa vida, né? Exatamente. E até assim, né? Ali a física fala de energia, né? Ou você é luz, né? Ou você é uma energia mais baixa, né? Então, assim, né, quando você vibra em coisas positivas, no amor, nas coisas do alto, né, no reino, né, buscando coisas, você é luz. O que é que você acha de uma pessoa que ela não tem tempo antes de morrer, de falecer, de passar por essa transformação? A pessoa, digamos, está em plena exercício do mal, do rancor, do ódio, e nisso ela morre. O que será que acontece com ela? Para onde ela vai? Como eu lhe falei, né? Eu tive a plena certeza que eu tive uma escolha. Naquele momento que eu estava lá, ele queria me mostrar algo, né? Mas eu já há um tempo eu buscava. Então, assim, eu acho que todo mundo tem uma oportunidade de buscar. Mas aí, ao que você vai preferir se apegar, é o que vai te levar para o lugar aonde você vai estar depois, né, de desencarnar, de sair desse corpo, né? Então, eu acho assim, porque realmente lá era um lugar que não entrava as mágoas, não entrava, não tinha como. Era um lugar muito puro. Então, eu precisava escolher me purificar. Então, isso é uma luta constante, sabe? Porque eu não sei quando vai ser o dia, quando vai ser a hora. Então, eu quero todos os dias estar buscando andar nesse caminho, como eu lhe falei, né? Está sempre pronta, no caso, né? Pois é, Valquíria. Então, eu quero te agradecer muito pela sua participação aqui. Eu estou muito feliz porque você veio falar para a gente. E essa felicidade que eu estou sentindo, eu tenho certeza que todos que assistirem esse vídeo vão sentir. Tá certo?
E Eu que já, agradeço. já que estamos vivendo um tempo de pandemia, né, de vírus, que esse vírus do amor de Deus que você traz para a gente contamine toda a humanidade. É o que eu Verdade. É tudo que a gente desejo. precisa, né? Tá Então, tá certo. bom, eu que agradeço. Muito Ah, obrigada. obrigado também.